Fala, torcedor, tudo bom com você? Estamos aqui em mais um pós-jogo, dessa vez um pós-jogo de Libertadores. Que sufoco, hein? Ah, não foi um sufoco, mas foi sofrido, né, Kleber? Inter venceu no apagar das luzes o glorioso Kleber Mesono. E aí, o que dizer agora no calor da emoção? Acabou o jogo agora, faz 5 minutos, e a gente vai repercutir essa primeira vitória do Inter em 2023 na Libertadores. Contigo. Libertadores, Campeonato Sul-Americano, boa noite a todo mundo aí que tá aí. Libertadores, Campeonato Sul-Americano, jogar contra Uruguai, Argentino, Paraguai, eu sempre chileno, sempre que foi difícil, né? Agora com o venezuelano foi a primeira vez que eu vi uma dificuldade gigante que o Inter passou, né, cara? Mas é emocionante porque é jogo de Libertadores. A gente vê que a Libertadores não é gauchão, não é brasileirão, não é, né? É um jogo típico do Brasil, né? E tu tá jogando com um adversário que é de outro país. Mas tirando essa emoção, o Inter mais uma vez, né, cara, fica devendo, principalmente nas finalizações, né, cara? Principalmente foram 27 finalizações ao gol do Metropolitano, se bem que apenas 7 foram no gol. Se bem, tá? Algumas eu acho que faltou sorte, como no Wanderson no primeiro tempo, que deu no travessão. O Depena deu um belo chute no segundo tempo, que deu no poste também. Passou por trás do goleiro e não entrou. Mas o Inter fica devendo em algumas finalizações. Mas também esperar o quê? Eu vou ser mais do mesmo de novo, tá? Eu vou ser mais já até sei. Vai lá. Sabe que eu eu vou ser mais do mesmo, eu vou ser chato, eu vou ser. Eu falei antes de ele vir, eu já dei graças a Deus quando ele foi embora do Inter. É um cara que eu não gosto, é um jogador que não me agrada, é um cara que ele não traz nada, não agrega nada em campo, cara. Ele tem uma chance de cabeça que se é um alemão, ele fura a rede. Tu concorda comigo? Ou o alemão, ou propriamente o outro guri lá, o Luca, né? Sim, mas o goleiro foi bem também. Não, o goleiro foi bem, mas foi um tirinho, né? Porque ele cabeceou uma bola equilibrada. Sim, foi bem a bomba, né? Ele estava equilibrado, ele só desviou. Aquela bola tu tem que pegar de testa, tu escolhe o canto, cara. Por favor. Mas enfim, isso até nem vou falar muito, mas ele não aparece no jogo. Quando ele aparece, ele erra o passe, ele não faz a parede que o alemão faz. O alemão entrou 10 minutos, fez 2 gols. Fez 2 gols. 2 gols. Um anulado. Até pela minha visão, mal anulado, que não foi falta no goleiro. Minha visão. Talvez eu esteja errado. Tá? O Luca entrou 10 minutos, fez mais que o Luiz Adriano. Deu assistência pro gol do alemão. Concorda daí comigo? Tô certo ou tô errado? Não sou aí. Cara, o Luiz Adriano não pode jogar, cara. Ele não pode. Ele não pode jogar, homem. A gente sempre tem que ter um jogador para pegar no pé, né? O teu tá eleito, né? É o Luiz Adriano. Mas o seu Mano Menezes também. Eu nunca vi, cara. Eu não entendi até hoje, porque já é a segunda vez que ele faz em 2 semanas. Quando o CSA ele fez isso aí também. Botou o lateral esquerdo e tu pensa, ele vai tirar o René, né? Não. Ele bota o Talara, René e Depena. Os 3 jogando na esquerda ali. Eu não consegui entender, mas tudo bem. Até então, criamos algumas jogadas pelo lado esquerdo ali. Wanderson, muito bem no primeiro tempo. O Lara é difícil. Mas é difícil. É bem difícil também. É outro jogador que começa a me incomodar também. Porque, apesar que não temos ninguém também, né? Não tem ninguém, né? Então, assim, cara, é triste. Outra coisa, outro que entrou melhor, jogou menos que os outros caras e jogou melhor. Não sei, tu acompanhou o jogo também, né, Aldair? Sim, eu vi. Campanharo entrou e jogou, fez mais do que o Baralhas e o Johnny.
O Jonathan estava meio machucado, mas fez mais do que os dois. Mas o Johnny jogou pouco, né, hoje, né? O Johnny jogou pouco, Mas esse Campanharo entrou e fez mais que os dois também, tá? Então, se ele distribuiu bem o jogo, ele iniciava a jogada que tem que se iniciar na intermediária, levando a bola conduzida até o Alan Patrick. Até então, Alan Patrick tinha que vir buscar a bola lá na nossa intermediária. Que daí, além de desgastar o jogador, tu já chega meio que cansado na frente, né? Ainda mais pela idade e a condição física do Alan Patrick, né? Então, assim, cara, tinha muita dificuldade. Mas, assim, vou dizer uma coisa também. O Inter teve dificuldade de fazer gols, mas o time do Metropolitano me surpreendeu, hein? Defensivamente. Só, deu, ponto. Eles se defendem bem, hein? Os outros times vão ter dificuldade de vencer o Metropolitano. Se eles jogarem dessa maneira aí. Eles vieram numa condição de querer se defender contra o Inter aqui e se defenderam bem. Claro, que aquela bola do Wanderson no primeiro tempo se entra, aquela bola do Luiz Adriano entra, seria outro jogo. Né? Seria outro jogo, com certeza. Mas foi bem difícil, foi suado. Eu já tinha entregado os pontos, assim, sabe? O único cara que eu acho que não entrega os pontos é o PH, né? O homem não desiste nunca, né, cara? E é incrível ele não ser até então titular do Inter, né? Mas, enfim, essa é outra coisa que não dá para entender. Outra coisa. Eu quero, Kleber, levantar algumas questões aí. Já deu a tua opinião geral sobre o jogo? Manda. Mas eu quero te mandar algumas coisas aí. Primeiro, por que... Aliás, por que não? Eu quero falar do jogador Igor Gomes, tá? Que jogou hoje na lateral, depois o Tauan Lara entrou no lugar dele. O Igor Gomes, ele não pode ser time, né? Cortou a... Não pode ser o quê? Igor Gomes. O Igor não pode ser reserva nesse time, né? Pelo que apresentou nos últimos 2 jogos, contra a Fortaleza e contra o Metropolitano hoje, não pode mesmo. Ele dá uma condição física e uma condição defensiva. Forte, e hoje, né? Forte. E surpreendentemente, para mim, hoje, ele foi muito bem do meio para frente também. Principalmente no primeiro tempo, ele foi. Isso aí. Ele foi o grande válvula de escape do Inter na direita. A única coisa que ele pecou foi em alguns cruzamentos, mas ele chegou muito bem na ponta. De vez em quando ele tomou a decisão precipitada de cruzar antes, em vez de esperar o ataque chegar, ou querer adiantar o cruzamento, entendeu? Acho que isso se corrige, né? Isso se corrige, certo? Mas ele foi a válvula de escape. Não corrige porque é ruim, né? Oi? Tu não corrige um cara ruim, né? Isso tu não corrige. Isso, né? Também vi uma certa qualidade nele. Segundo tempo, tanto que o time do Metropolitano, inteligentemente, o treinador, ele fez dupla marcação, né? Tanto em Wanderson como em PH, e isso evitou que o Igor Gomes subisse, né? Porque, tu viu, cada vez que o Wanderson pegava, tinha 2 na marcação em cada um, né? Eles faziam dupla marcação. Outra coisa que eu quero perguntar para ti é sobre... agora eu quero que tu respire antes de responder, tá? Respira, calma. Sobre Luiz Adriano. O Luiz Adriano, ele não pode jogar mais, né? Não pode. Ele está marcado pela torcida. Não pode jogar. Independente da tua opinião pessoal. Ele não podia, porque ele está marcado. Eu acho que o torcedor, quando está durante o jogo, ele não deve vaiar. Por exemplo, eu não entendi as vaias dele, do torcedor, no intervalo, por exemplo. Não entendi. Eu entendi. Mas eu não consigo concordar com o torcedor. O Inter, no primeiro tempo, não dá para bem usar essa expressão, mas o Inter, dá para dizer assim, que amassou praticamente o Metropolitano. Só deu o Inter no primeiro tempo. E aí, no intervalo, a gente começou a ouvir vaias. Cara, desculpa, mas não vou eu ser o cara da censura para a torcida do Inter, né? Mas não pode, né? Vaiar no intervalo, sendo que o Inter perdeu um monte de gol. O Inter não jogou pior que o Metropolitano. O Inter não levou um banho de bola do Metropolitano. Então,
ponto negativo para a torcida. Aí, quando o Luiz Adriano foi substituído, a torcida começou a apoiar. Cara, vai quando está sendo anunciado a contratação, faz que nem tu, faz um canal do YouTube e fala mal do cara, mas no jogo, cara, não se vai o time durante o jogo, cara. Porque isso para o Luiz Adriano, mas isso pode refletir em outros jogadores que, de repente, o emocional não estava bem, não estão confiando. Então, não se vai jogar, mesmo que ele esteja realmente jogando mal. E outra coisa que eu queria falar, o Johnny é um jogador também que não tem mais o que fazer no Inter, né? Ele não está bem, o Johnny. Eu não acompanho todo o jogo do Inter, mas ele é um jogador que não está bem. Não está bem. Ele não consegue. Que a finalização dele não está bem. Até o Baralhas jogou melhor que ele. Na minha opinião, o Baralhas jogou melhor que ele. Aliás, o Baralhas que quase fez um gol de Bergkamp, né, no primeiro tempo, né? Se ele fizesse aquele gol lá, tinha que ter uma estátua para o Baralhas. Mas não fez, porque ele não é o Bergkamp. Reverência. Então, essas questões aí. E outra coisa, acima de tudo, enquanto não estiver jogando Arangues, enquanto não estiver jogando outros jogadores que vão chegar aí, enfim, né? O time tem que ser Pedro Henrique e mais 10, né? Não pode, né? Sendo que entre esses outros 10 não pode ter Luiz Adriano, né, cara? Acabou essa dúvida, né? Eu falei antes de ele chegar no Beira-Rio. Tu tá de prova, né? Tem aí no canal aí, lá do começo, pessoal. Vocês não se iludam com o Luiz Adriano. O Luiz Adriano não é. Eu falei desde o começo, e por isso que eu bato nessa tecla, cara. E ele me irrita a cada jogo, porque ele, cara, é um jogador que eu fui ver no campo quando ele tinha 20 anos, foi campeão do mundo, fez o gol no Mundial contra o Al-Ahly lá. Cara, eu fui ver, cara. É um jogador que não me agrada, é um cara sem qualidade, sabe? Assim, é um cara que não. Cara, tá fora do Inter, Ao contrário de outro cara, que, olha só como eu sou, tá, pessoal? Você tá pensando, o cara só mete pau, só mete pau. Não, olha só. Eu sou um cara que eu nunca gostei do Alan Patrick, tá? O Alan Patrick nunca me caiu bem o jogador, por causa da preguiça dele, do estilo Luan dele jogar, sabe? O estilo dele Luan, assim, que eu não gosto desse estilo de jogador. Eu nunca gostei, mas ele tá acima da média, né? Mais uma vez fez uma partida muito boa. Um jogador que tá diferente, é diferente. Né? Tá sobrando. No domínio de bola, no passe, no drible, visão de jogo perfeita. Tá muito bem o Alan Patrick. Pablo, você que era apaixonado pelo Alan Patrick já há 10 anos atrás, eu te dou todos os créditos, você estava certo, tá? Mas eu comecei a gostar dele apenas metade do ano pra cá, tá? Então, tá aí. Olha aí, quem diria, hein? Quem diria, chegaria o dia em que a gente teria que pedir desculpa e fazer reverência ao Pablo. Faz aí reverência ao Pablo. Ali, ó. Pablo, pra ti, ó. Reverência. Um like pra ti, Pablo. O Pablo, temos histórias do Pablo aí, né? Histórias tenebrosas do Pablo aí. Não pode ser falado. Não pode ser falado. É capaz de ele acreditar e depois ele ligar para mim ali. Que o Muda falou aquilo lá bem. Cara, mas o mais importante, resumindo assim, o mais importante foi a vitória, né? Porque a gente pensava, todos os torcedores do Inter, inclusive eu aqui, pensava que no mínimo ia ser uns 3-0, pelo tamanho do clube que estava vindo e por ser da Venezuela. Mas assim, ó, eu vou te falar assim, é que eu assisti o jogo sem emoção alguma, tá? Porque, óbvio, eu não sou colorado, né? Então eu tentei assistir o jogo do ponto de vista da análise. Como eu faço também nos últimos anos. Pro Inter eu também faço. Pro Inter. Mas eu vou te falar assim, ó, o Inter hoje era uma questão de tempo, só claro, passou muito tempo, né? Mas o gol do Inter era uma questão de tempo, porque o Inter martelou, perdeu o gol, meteu bola na trave. O Metropolitano chegou uma ou outra escapada.
Mas assim, o jogo foi todo do Inter. O Inter talvez tenha tido, sei lá, 70% de posse de bola. Não existiu adversário. Então, eu acho que o Inter deixou de ganhar um pouco mais fácil, talvez até por nervosismo. Vou falar mais uma vez, pela torcida também. A torcida não jogou junto com o time hoje. É aquilo que tu fala lá, o torcedor tem que aprender a ser torcedor do clube e não só quando está numa boa. O Inter vai precisar do torcedor, porque é que o torcedor tem que se conscientizar, o torcedor do Inter, até do Grêmio, tem que se conscientizar que o Inter vale para o Grêmio, mas eu estou falando do Inter hoje, que o Inter não é um super time. O Inter não vai passar o trator em ninguém. O Inter não teve facilidade nem para jogar contra o Caxias, cara. Então não esqueça espetáculo. Esqueça o Inter da show. Esqueça o Inter golear. Esqueça o Inter ter uma academia de futebol, o Inter do Carpegiani. Não tem mais. Não tem. O Inter vai ter dificuldade contra qualquer time. Mais uma vez, eu sou gremista, isso vale para o Grêmio, hoje é Inter, tá? O Inter vai ter dificuldade contra qualquer time. Qualquer time. Porque à medida que os jogos forem avançando, seja na primeira fase da Libertadores, são jogos que todo jogo vale muito. Porque todo jogo faz a diferença. Não é como o Gauchão, que o Inter ia lá, o Inter era o time a ser batido. Agora não. Esses times que jogam Libertadores, eles não têm muito a perder. Eles vêm como franco-atiradores. Então, se o Inter não botar os pés no chão e a torcida não entender isso principalmente, e apoiar o time mais do que vaiar, que é o que está acontecendo, desculpa, eu vou ter que bater nessa tecla. A torcida do Inter jogou mal hoje, cara. Apoiado, 100% apoiado. A torcida do Inter jogou mal hoje. A torcida do Inter não pode. Cara, se é pra vaiar o time, fica em casa, cara. Fica em casa. Tu paga, sei lá quanto é o ingresso, R$100. Eu não sei quanto tá o ingresso. R$100, 80, 90, 120. Pra ir lá vaiar o time no primeiro tempo, sempre que o Inter teve, sei lá, 70% de posse de bola. O Metropolitano não existiu. E aí tu vai lá e vai o time. Não, né, cara? Não faz isso. Sim. Enfim, Gabi, eu tô parecendo eu colorado aqui, porque eu tô desabafando. Não, cara, eu gosto de ouvir a tua opinião, primeiro porque tu entende bastante de futebol, e tu assistiu um jogo, se foi ali, assistiu, como tu gremista, e eu gosto de ouvir uma outra opinião, e principalmente do meu parceiro. Mas agora eu vou me apegar a uma coisa do que o Mano Menezes falou há uma semana atrás, numa entrevista. A gente perdeu apenas 2 partidas nos últimos 6 meses. Tá? Sim. Eu vou me apegar nisso por quê? Por que eu vou me apegar? Nesses 6 meses, por mais que a gente tenha perdido só 2 partidas que foram pro América e o Grenal agora, que a gente perdeu no último minuto. Tá? Esses 6 meses, a gente também, as outras partidas que a gente venceu, a gente não teve facilidade. Como tu falou, não espere que o Inter vai olhar. A vitória do Inter vai ser magra. A vitória do Inter vai ser difícil, vai ser... Mas, olha só, são só 2 derrotas. Então, assim, nós temos mais... A única coisa que não tá batendo é que não tá ganhando título. Não chega na final do Gauchão, perdeu nos pênaltis. Ficou vice do Brasileirão, entendeu? Teve dificuldade contra o CSA, teve dificuldade contra o Metropolitano. E a torcida, ela tem que, nessas horas... é que ela tem que estar junto. É nessas horas. Tá difícil, mas o Inter tá indo. Tá difícil, mas tá indo. Então vamos abraçar, vamos junto, vamos empurrar. Tem aquela música que a torcida do Inter canta, que é Vamos, Inter. Vamos, né? Meio que tu tá empurrando, né? Cara, mas então não adianta vocês cantar essa música se vocês não pegam o time pela mão e puxam. Eu sou do seguinte, eu tive uma discussão num grupo colorado semana passada, nessa questão, que eu defendo muito essa questão de torcida, de não vaiar, de apoiar. Pode vai depois do jogo, perdeu ali. Sim. Vai, entendeu? Vai ali e mete. Sim. Mas na questão de. Que nem semana passada, a torcida do Inter fez um protesto bem legal, que eu achei muito legal, cara. Acho que aquilo ali dói mais do que quebrar o vidraças, mais vaiar, e mais. Ali o jogador vai botar. A torcida tinha 50 ou 60 torcedores na chegada do ônibus do Inter, e essa torcida não deu a mínima pro ônibus, não fez uma festa, não acendeu um foguete, não fizeram as ruas de fogo, não fizeram nada. Viraram de costa, né? Viraram de costa pro ônibus. Esse é um protesto legal, cara. Esse é um protesto inteligente.
É um protesto inteligente, foi um protesto legal e deu uma repercussão bem legal dentro do vestiário e até na mídia também. Agora, melhor do que fazerem aquele negócio de quebrarem tudo, de vaiarem, principalmente de vaiarem. Semana passada, uma menina no grupo ali botou ali, eu não vou dizer o nome dela, mano, no grupo Colorado ela botou. Não, mas a gente tem que vaiar sim, porque a gente é o reflexo do time dentro de campo. Daí eu botei, opa, aí tu me falou, eu não vou falar o nome dela, eu quase falei o nome dela. Eu disse, aí tu me pegou. Tem que ser, é ao contrário para mim. A torcida tem que apoiar para o time sentir o reflexo da torcida e ao contrário, o time tem que ser o reflexo da torcida. Eu vejo isso aí nos times da Argentina, eu vejo na torcida do Racing, na torcida do Independiente, na torcida do Boca, na torcida do River, na torcida do Rosário, eu vejo na torcida do New and the Boys, cara, eu vejo do Vélez, do Estudiantes, eu vejo de todas as torcidas, elas fazem, o time tá perdendo de 3-0, mas a torcida tá apoiando. Ela tá eu vou te dar um exemplo no Brasil, tá? De um time que eu não gosto. Eu tenho certeza que tu não gosta também, mas é uma torcida exemplar, cara. Porque assim, ó, pode estar levando 3-0. Durante o jogo, tu não vai ver a torcida vaiando. Isso aí. Não vai ver a torcida vaiando. Agora, acabou o jogo, cara. Cara, é melhor ter carro blindado, tá? Sim. Mas acabou o jogo. Agora, no jogo, não. Outra coisa, Brasil de Pelotas, falando daqui, puxando o saco de uma torcida que merece ter o saco puxado. Brasil de Pelotas. A torcida do Brasil de Pelotas não tem esse tipo de trairagem com o time. Sim, até porque não tem como vaiar, né? Porque senão eles vão vaiar todo jogo. O Brasil de Pelotas. Eles não têm momentos brilhantes de Inter e Grêmio, de Corinthians, Flamengo, Cruzeiro e Atlético. Eles não têm momentos de felicidade. O momento de felicidade deles é quando tiram a Ponte Preta na Copa do Brasil, como fizeram agora, quando estavam quase ganhando do Atlético Mineiro no Mineirão. Esse é o momento de felicidade deles. E eles ou quando estava na Série B. Sim, e eles apoiam mesmo assim. Sim. Cara, então esse eu acho que é... Esse que eu acho que é o legal da torcida, sabe? Quando a torcida. Então, assim, ó, esse vídeo aqui é um pós-jogo do Inter, que venceu. Não foi brilhante, mas venceu. Mas principalmente é um deixa de ser burro para ti, que é torcedor que vai a campo e vai vaiar. Me desculpa, eu posso ser meio arrogante agora, mas o torcedor que vai a campo e vai o time num jogo como o jogo de hoje. Mas o time não foi brilhante. Não interessa se não foi brilhante, cara. Não é para vaiar durante o jogo, cara. Não é para vaiar. Tu é burro, cara. Tu não entende nada de futebol se tu faz isso. Tu não entende nada de futebol se tu vai ao teu time num jogo como hoje do Inter. E olha que eu sou gremista, tá, cara? Eu quero que o Inter, sinceramente, não tô nem aí. Mas assim, tu é muito burro. Então, cara, eu acho que a mensagem que fica, pelo menos assim, opinião do canal, né? Porque a gente sintoniza com isso. Não pode, cara. Isso vale para qualquer torcida, vale para Grêmio, vale para Inter, vale para qualquer time. Não pode, cara, não pode. Vai depois, fica de costa quando o ônibus chega, te desassocia, cara. Deixa de pagar a tua mensalidade, abre uma ouvidoria lá, não sei o quê, sabe? Não sei, cria um canal no WhatsApp para falar mal do Inter, falar mal do Grêmio, falar mal do Luiz Adriano, sabe? Então, mas, cara, durante o jogo, não, né? Não, é uma questão assim. Eu coloco. Acabava estando no trabalho de vocês, né, cara? E o teu chefe ali, por acaso, fica em cima de ti toda hora te enchendo o saco. É a mesma coisa, cara. Só que não vai produzir. Não vai produzir nada. É isso aí. Por quê? Por que ele não vai produzir? Porque ele vai ficar com medo de errar, com medo de arriscar e com medo de fazer aquilo que ele sabe daqui a pouco até com facilidade, mas por causa daquele momento que está sendo pressionado, esse cara ele vai acabar errando. E então, pode ter certeza de uma coisa, se tu, digamos que tu seja um jogador do Inter ou do Grêmio e tá jogando mal e tá errando, e aí a torcida tá te vaiando, pode ter certeza de duas coisas. Primeiro, o Mano Menezes vai na entrevista te defender. E segundo, no vestiário, o Mano vai falar os cachorros para esse jogador. Não vai passar a mão.
não vai passar a mão. Então, esse jogador não vai ser paparicado nas internas lá. Ele vai ser cobrado. Ele sabe que ele está mal. Ele não precisa de um idiota vaiando ele da arquibancada, um cara que não sabe nada de futebol. Para sintetizar, uma das coisas mais imbecis que eu vi a torcida do Inter fazer nos últimos tempos foi, por exemplo, pegar no pé do Estevão. Né? O Estevão vai ser craque? Não sei, acho que não. O Estevão vai ser o novo Yarley? Acho que não. Vai ser o Iniesta? Não vai. Mas, cara, não pode fazer o que a torcida fez. Bom, deu no que deu. E vou dizer assim, é culpa da torcida. Talvez seja. O Estevão errou um pênalti agora, aí decisivo, há pouco tempo atrás. Kehler, semana passada contra o CSA, não podia pegar na bola. Goleiro é pior ainda, né? Porque o goleiro... É horrível, goleiro. Não tem o direito de errar. O centroavante pode errar um gol. O goleiro não pode errar uma defesa. Isso aí. E deixa eu deixar bem claro. O Zé Adriano, eu não vaio ele durante o jogo. Eu não vaio. Eu simplesmente dou a minha opinião aqui no canal depois do que eu vejo o que ele faz ou o que não faz, tá? Então, assim, eu não fico ali o tempo inteiro, o Zé Adriano se ruim, isso aqui. Eu fico até torcendo para ele fazer gol, para que ele feche a minha boca, que nem o Alan Patrick. Mas tá difícil, tá bem difícil. Entendeu? Até fico, às vezes, com pena dele, porque eu vi ele saindo, assim, a torcida vaiou ele, eu vi ele saindo, assim, fiquei triste mesmo, cara. Porque é um cara que daqui a pouco ele não tá conseguindo fazer o que ele quer. Porque ele não tá ali por mal, ele tá ali pelo bem, ele quer fazer gol, ele quer vencer. O pai dele tá na arquibancada ali. Ele é muito colorado, né? Ele é colorado, né? Ele é igual o PH, é colorado doente. Isso. Só que é o seguinte, cara, não tem condição, né, cara? Então, mas isso eu tô falando depois do jogo, né? Depois do jogo, eu falo durante o jogo, né? Mas enfim, cara, o Mano Menezes tá lá, ele é treinador, eu não sou treinador, ele entende mais do que eu, com certeza, então ele sabe quem ele tem que botar. Eu só quero dar uma dica, o alemão entrou, fez 2 gols, um anulado. Em 15 minutos, o Luca entrou, deu assistência, fez mais que ele. Quer dizer, eles dão opção de jogo, eles fazem... outra, teve um lance que eu acho que o PH cruzou da direita e o goleiro saiu de soco na bola, meio que pra frente, assim, ó. O alemão deu um peixinho na mão do goleiro, cara, de cabeça. E a bola foi para escanteio. Ele meio que dividiu a bola e o Bandeira deu escanteio. Cara, com vontade, né? Tu nunca vai ver o Luiz Adriano fazer isso. Tu nunca vai ver o Luiz, porque é o estilo de jogo. Ele não vai para dividir, ele não vai. Se a bola vir aqui, beleza, se não vir, entendeu? Mas enfim, não vou bater nessa tecla. Mas enfim, Kleber, acima de tudo, 3 pontos. O Inter agora 4 pontos, é líder, né? E está encaminhando a classificação, apesar de tudo, né? Da limitação, da limitação de saber que não é um super time. O Inter vai passar pela primeira fase e aí depois acho que vai passar na primeira fase. Está se encaminhando. Mesmo que empatasse hoje, Odair, mesmo que empatasse hoje, é que daí eu não sei o que ia bater na treinador, vestiário, crise. Não, mas o clima ia ficar muito ruim. O clima ia ficar ruim. É isso, eu não sei. Mas eu acho que mesmo assim iria classificar. Mas agora eu acho que com a vitória melhor ainda. Só que assim, a gente enfrenta o Nacional aqui agora, a próxima partida contra o Nacional aqui. O Nacional pode ser que daqui a pouco é um time tão ruim quanto o Metropolitano. Só que é um Nacional, não é um Metropolitano. É um clube experiente, joga todo ano na Libertadores. Se não me engano, é o clube que mais disputou Libertadores, né? Mais vezes disputou Libertadores. Sim, tá sempre, né? Tá todo ano, porque no Uruguai só tem Nacional e Peñarol, então é difícil não tá. Isso, mas aí o Peñarol ficou uns anos fora ali, mas se eu não me engano, o Nacional é o clube que mais disputou. Então o Inter tem que abrir o olho nessa questão, entendeu? Apesar que a gente falei, eu acho que o Inter vai vencer, mas... Daí falando lá na segunda fase, tu falou, vamos lá adiantar um pouquinho. O Inter passando nessa primeira fase, que a gente está concordando aqui ambos que o Inter vai passar, Arangues, daqui a pouco entrando nesse meio campo, daqui a pouco até o próprio Gabriel voltando, né, o Rufi lá, sim. E daqui a pouco, quem sabe não, o Ener Valencia não sei quando chega, né, vindo o Ener Valencia para a segunda fase e acho que porque tu vê, olha,
uma coisa que eu tava pensando durante o jogo do Inter hoje, Odair, vamos ver se tu concorda comigo. Se tem uma Ener no jogo de hoje, com todos os cruzamentos, com todos os lances, chance de gols que o Inter criou. Aquele gol do Luiz Adriano que tu reclamou antes, ele não perde. Não perde. Não perde, ele dá um chute de cabeça no gol. E olha, a menina aquele dia lá, que ela é setorista do Fenerbahçe, ela falou pro JB Filho, ela falou com ele, ela falou, cara, ele é um jogador que ele joga nas 3 posições da frente, de ponta, tanto de ponteiro como centroavante. Só que a melhor posição que ele joga é de centroavante. E quando ele joga de centroavante, ele dá muita opção pro meio campo. E daí, ele é inteligente, né? Muito inteligente. É o que o Luiz Adriano não dá. O alemão dá opção e o Luiz Adriano não dá. Entendeu? Então, assim, tu imagina quando o Alan Patrick pegar, porque muitas vezes tu vê o Alan Patrick pegar a bola e ele é obrigado a driblar, segurar a bola, porque ele não tem opção de passe do centroavante, que é o Luiz Adriano. Entendeu? Mas, enfim, voltamos àquela ideia. Então, se tivesse o Ener Valencia hoje, no mínimo 2 ele ia guardar, né? No mínimo. Mas o Ener Valencia é só para a segunda fase, né? Sim, só a segunda fase. Não, é isso que eu tô falando. O Inter passando, é isso que eu quis colocar. O Inter passando da primeira fase, daí tem Arangues, tem Ener Valencia, tem um time já mais um pouquinho melhor, Gabriel, como eu falei. Daqui a pouco esse Campanharo, eu gostei da entrada desse Campanharo aí, entendeu? Gostei dele, ele foi já um jogador que parece que mostrou personalidade. É outro jogador que é colorado, tá? A família é colorada também. Sim, ele é daqui, né? Ele até se emocionou na apresentação dele, ele, o pai dele, o irmão dele se emocionaram porque era sonho de criança, né, jogar no Inter, né? Sim, então, sim. Assim, e já vi personalidade dele, assim, entrou, ele já chegou saindo jogando bem, e ele tava jogando, né? Ele é experiente, né? É experiente. Eu tava aqui olhando a tabela, o Nacional joga amanhã, né? Sim. Mesmo horário, às 7 da noite contra... é no Uruguai o jogo, tá? Então, independente, né? Então, um empatezinho é bom amanhã, né? Sim, um empatezinho seria... Um empatezinho seria excelente. Ou então uma vitória que seja do Independente, né? Porque daí já não faz o Uruguai, o Nacional, passar o Inter, né? Além do Independente ganhar também, o Inter já enfrentou o Independente lá, né? Então o único jogo que o Independente tiver que disputar ponto vai ser aqui no Brasil. Então, se é para apostar na vitória de alguém amanhã, eu não sou muito. Eu sou assim, Odair. Eu não sou muito de ficar assim. Eu acho que o Inter tem que fazer. O meu time tem que fazer o papel dele. Eu não sou muito de ficar, tomara que amanhã dê isso, tomara que fique. Eu deixo rolar, sabe? Eu não sou muito de ficar. Só que daí depois o Inter joga 2 fora direto, né? Então tem que ganhar do Nacional, não dá para negociar. E de repente nesses 2 jogos fora, vai lá, consegue um empate ali, talvez, né? Traz algum ponto da viagem, né? Mas assim, por mais que o Inter esteja invicto, eu acho que 6 ou 7 meses dentro do Beira-Rio com o Mano, nem sei se perdeu com o Mano dentro de casa. Eu acho que o Mano nunca perdeu dentro do Beira-Rio, tá? Por mais. Me parece que o Inter se sente mais à vontade jogando fora de casa do que dentro de casa. Entendeu? Sim. Por causa muito daquela torcida. Da pressão. Sim. Infelizmente o treinador, o torcedor do Inter, ele tem alguma coisa assim que precisa ser revista, né? Mas, sim, enfim, né? Para mim tá tudo certo. Eu só acho que o torcedor do Inter não ajuda nada fazendo isso. E sabe o que é isso aí, Odair? Sabe o que é isso? Isso é uma torcida que ficou mal acostumada. Entendeu? Porque nós vimos... eu acho que não é uma torcida mal acostumada, é uma torcida machucada. Sim. Porque faz muito tempo que o Inter não ganha nada, né? Mas olha só, nos anos 90, a gente não ganhava nada nos 80 e nos 90. A gente ganhou uma Copa do Brasil, meio que roubada ou não. Entendeu? Sim. Cara, eu me lembro quando o Inter dizia que classificava 8, né? Você lembra que o Brasileirão classificava 8? Sim. Nossa, quando o Inter chegava em nono ali, 8º para classificar, ali nunca classificava, sempre caía fora, ficava em nono, 10º, caía fora. E era isso, cara. A torcida já lotava, apoiava. É isso que eu tinha orgulho de ir no Beira-Rio e de ver a torcida do Inter,
porque ela apoiava independente de como é que estava o time. O time estava mal. Nossa, nós ganhávamos um Grenal, era título nos anos 90. É que era uma outra época, né? Era um outro perfil. As pessoas eram diferentes também, né? Isso, só que daí, isso aí. Só que daí eu venho falando, daí começou os anos 2000. O Inter foi tetracampeão gaúcho, já estruturando um time que vem a ser campeão brasileiro roubado, né, do Corinthians, aquele 2005. E no outro ano foi provado quem era melhor, quem era pior. O Inter foi campeão da Libertadores e do Mundial e o Corinthians caiu fazendo uma fiasqueira contra o River Plate. Então, assim, e daí o Inter, mais 4 anos, a gente ganhou Sul-Americana, ganhou mais uma Libertadores, tudo bem, tudo isso em 4 anos. E essa torcida ficou mal acostumada a essa torcida ali, entendeu? Parece que é aquela torcida que não viveu os anos 80 e 90, como eu vivi. Mas essa torcida mais jovem, ela não parece que viveu só aquilo ali, e agora a cobrança tem que ser, acho que isso é muito, muito, vou dizer, fatal, assim, não sei, não é essa palavra, mas é muito desonesto. Sim. Desonesto com os jogadores que estão ali hoje, entendeu? Sim, é desproporcional, né? Acho que é isso que olha, vou te dar um exemplo. Jogadores que passaram recentemente no Inter. Lomba, Cuesta, Edenilson, Patrick, o próprio Tyson. Então, foram jogadores que foram marcados por não ganhar títulos, mas eram maus jogadores? Nenhum. E daí, assim, o que eu boto no grupo dos Colorados que coisa. Que nem nós, quando semana passada nós estávamos pegando pro CSA, já começou aquele burburinho no grupo lá, eu disse, nós estamos pegando pro CSA, olha que vem, não tá o Cuesta, nem o Denilson e nem o Patrick. E não tá o Lomba também. Eu boto pra eles, né? porque eles diziam assim, quando esses caras saírem, o Inter vai ser campeão. Quando esses caras saírem, o Inter vai ser campeão. E daí? Eles saíram e o Inter não foi campeão. Esses caras, que Lomba, Cuesta, Patrick, Denilson, eles perderam uma final de Copa do Brasil, eles foram vice do Brasileirão pro Flamengo, que do nosso lateral foi expulso lá. Então, assim, cara, só não deram sorte de chegar na final. Isso aqui é só isso, cara. E faz parte. O torcedor, ele tem dessas coisas. Parece que exemplo, quando tá ganhando, tá tudo bem. E quando tá perdendo, tá tudo mal, né? Vou te falar um exemplo, vou te dar um exemplo. O Grêmio tá jogando bem? O Grêmio? Não, pode ser sincero. Não tá jogando bem. Não. E isso eu vejo desde os jogos contra o Ipiranga. Concorda comigo? Sim. Dos 2 jogos contra o Ipiranga, dos 2 jogos contra o Caxias, e semana passada vamos contar contra o ABC, porque foi um time mistão, né? Mas também não jogou bem. E contra o Santos, assistimos aí na tua casa domingo, também não jogou bem, né? Mas a torcida não está machucada, não está calejada, porque ganhou muito. Isso o Inter passou muito tempo, a torcida ficou assim até 2015, né? A torcida estava ainda. A torcida do Grêmio, daí sim eu tenho propriedade para falar, ela pega no pé de alguns jogadores. Sim, alguns jogadores estão marcados, mas não tem vaia no intervalo se o time empata. Porque ela está orgulhosa do histórico recente do clube. Não diria histórico recente, porque o Grêmio tem uma segunda divisão e subiu com as calças na mão, mas ela tá menos machucada com o que o clube vem fazendo agora nesses últimos meses, com o Soares, com o Carvalho, com o Cristaldo. Ela tem uma dívida de gratidão com um monte de jogadores. Tipo assim, o Kahneman não joga bem um jogo, tu não vai ouvir crítica ao Kahneman. É aplaudido. Porque o Kahneman, por exemplo, nesse fim de semana, o Kahneman, eu acho que ele não jogou tão bem assim. Eu vejo um monte de gente elogiando o jogo do Kahneman. Não. Então, não sei, mas opinião, tudo bem, cada um tem a sua. Mas eu quero dizer assim, esse pessoal tem crédito, né? Eles estão com superávit de moral. Então, vou te falar, o Jeromel vai completar 5 meses que não joga, que está machucado, sabe? Hoje quem está sendo criticado é o departamento médico. Se fosse algum outro jogador, iam falar que era o jogador que não se cuidava. Sim. Não, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Aquele jogador que fez o pênalti do Grêmio lá, contra o River Plate, que a bola bateu no braço dele. Bressan. Cara, tu vai dizer, daqui a pouco tu vai dizer, mas ele chamava. Tudo bem, ele chamava. O Inter também tinha esses jogadores.
Mas ele não fez um pênalti. A bola bateu nele. Tu entende, né? Que a bola bateu no Sim, sim, braço dele, foi uma fatalidade. E a torcida já não sim, gostava dele. Tá, sim, agora, sim. e se fosse Kahneman ou Jeromel? É uma boa questão, né? É uma boa questão. Mas é que a história não quis que fosse Kahneman nem Sim, Jeromel. A sim, história sim. reservou esse tipo de episódio para Bressan, para Paulo Miranda, para sei lá, para Thiago Santos, Sim, sim, para sim. esse tipo de coisa, né? Mas, Kleber, eu acho que assim a gente conseguiu dar uma boa visão do que aconteceu no jogo do Inter. Xingamos a torcida, né? Chamamos a Parabéns. torcida. Eu, particularmente, chamei a torcida de burra. Se você fez isso, você é mesmo. Então, provavelmente eu não vou poder sair na rua por alguns dias. Mas o que importa é que o Inter venceu. Mais 3 pontos, encaminha a classificação. Tem um jogo em casa importante para ter tranquilidade, ficar aí com 7 pontos e aí administrar o segundo turno. O Inter pode ganhar desse time lá na Venezuela, né? Não está proibido, né? Sim, sim. Então, e depois o Inter joga a última partida aqui contra o Independente aqui no Beira-Rio. Então, eu acho que o Inter tem tudo para fazer pelo menos 10 pontos. Por baixo, assim, com muito pessimismo, 10 pontos o Inter faz. Sim. Como é que é o mata-mata depois? Agora mudou, né? É sorteio. Sim, mas é os primeiros contra os segundos, vice, né? Isso? Isso. Que uma Mas vez não era. tem. Mas Uma... não tem como saber agora, porque é sorteio, né? Sim, sim. Sim, a gente pode pegar um Flamengo, Atlético Mineiro e vice-versa. Né? Beleza. O que é bom, né? Não fica escolhendo o adversário. Sim, 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 sim. É que antigamente tu pegava. O primeiro pegava o 16º a campanha, o segundo 15º, o terceiro 16º. Teve uma época que a fórmula era o primeiro do grupo A contra o segundo do grupo H, já estava determinado antes, por exemplo, né? Então, tu já sabia que tu ia jogar contra um daqueles 4 times lá, por exemplo. Mas Então, em que época foi isso, Odair? eu não lembro exatamente, mas já teve esse tipo de fórmula também na Ah, Libertadores, né? mas foi antes de 2006, tá? Sim, foi na Libertadores, na época lá em que ainda classificavam poucos times para Libertadores do Ah, Brasil, tá. por exemplo. É porque 2006 eu me lembro que o Inter ficou em segundo, foi a segunda melhor campanha, e foi tirando, daí eu não lembro quem tinha feito a melhor. Ah, a melhor campanha tinha sido o River Plate, eu acho, daí o River Plate caiu fora. Isso é agora que eu me lembrei. E o Inter foi a segunda melhor campanha, por isso decidiu no Beira-Rio. E daí tu vai tirando, né? Como o Sim, River Plate caiu fora, o Inter passou a ser a melhor campanha, né? sim, Entendeu, sim. né? Sim, Uh, sim, sim. porque era o segundo melhor dos pontos corridos. E em 2010 também foi uma coisa meio parecida. O Inter ficou em terceiro, quarto, foi indo e chegou na final lá, tava. Mas isso ainda tem, porque ainda se fala, né? A melhor campanha no geral é do tal time, por exemplo, né? Isso Sim, sim. ainda tem. Isso ainda tem. Isso É, ainda mas, tem e pronto. mas tá, Odair, a última pergunta que eu quero fazer pra ti. Vamos lá. Manda. Eu já vi o Inter ganhar a Libertadores e ganhar a Libertadores estreando muito mal na Libertadores. Inclusive Tá, nas duas que nós ganhamos, nós estreamos muito mal nas duas. E era um tá. time assim, sabe? E já vi em outras Libertadores, por exemplo, em 2015, que o Inter tinha um timaço. E vou te dizer que acho que foi um dos melhores times que eu vi do Inter, que até tinha Arangues, tinha um baita time ali, Lisandro Lopes, era um time muito bom. Aquele time do Inter, que chegou na semifinal e perdeu pro Tigres. Esse time estreou muito bem na Libertadores e ficou na semifinal. Pelo que o Inter apresentou nessas duas partidas, é uma pergunta besta, tá? É uma Uhum. pergunta besta. O Inter tem chance de ser campeão? Não, infelizmente para ti não tem. Não dá para se iludir, não dá para falar isso, porque senão o torcedor vai começar a vaiar o canal aqui, e aí vai ter razão de vaiar. Aí eu não É, vou chamar o torcedor de burro. Não, me desculpa, o Inter não tem condição de ser campeão da Libertadores, porque vai chegar na hora do aperto, vai faltar alguma coisa. Vai ter camisa, mas vai faltar alguma coisa. ferramenta humana. Vai faltar ferramenta humana.
Infelizmente não dá para se iludir. Mas o Inter pode ir bem na Libertadores, pode chegar até umas quartas de final, de repente uma semifinal, mas ser campeão eu não acredito. Tem times antes aí. Tá, não. Outros times eu sei que tem. Aí, o Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, né? Apesar que o Atlético Mineiro pode se complicar, né? Fluminense. Tava ganhando, não sei quando terminou o Fluminense. Sim. Eu acho que o Fluminense é muito mais favorito que o Inter, com certeza. Apesar de não ter tanta tradição na Libertadores, né? Mas vindo o Ener Valencia e ele encaixando no time, é outra pergunta que eu te faço. Com certeza eleva o padrão do Inter, melhora muito, mas eu acho que o Ener Valencia não é a solução definitiva para o Inter, tá? Sim, também Eu concordo. eu acho que o Inter precisa. Eu falei isso num vídeo anterior nosso. Se o Ener Valencia vier e jogar o que ele está jogando lá na Turquia, Ener Valencia e Pedro Henrique, para mim, hoje, no papel, na teoria, é melhor ataque do Brasil. Tá? Se continuarem jogando o que jogam. Mas eu acho que falta para o Inter. No meio de campo, falta aquele algo a mais de time campeão. Sim, sim. Falta. Outro cara que nós não falamos hoje, eu até mencionei o nome dele, não pode ser banco. Tu falou do Pedro Henrique, o Pedro Henrique não pode ser banco, e concordo, acho que todo mundo concorda, menos o Mano Menezes, né, que Pedro Henrique não pode ser banco. Outro cara que, por mais mal que esteja tecnicamente, que ele realmente não está bem tecnicamente, mas entrou hoje e fez muita diferença. O Depena não pode ser banco nunca no Inter. Depena, né? Não, Depena não. Não, Depena talvez ele tenha alguma coisa aí que hoje ele veio, mas o Depena não pode ser. Não pode. O Depena não é banco. Não é banco, né? E acho que até o Mano Menezes sabe disso, só que dadas as condições de jogo, eu acho que o Mano Menezes ficou com medo de jogar contra esse time com um volante só. Ou com Baralhas, ou com o Johnny. E daí eu não vou botar o Depena e me arriscar. E como ele não conseguiu fazer o gol no primeiro tempo, ele se obrigou a tirar um volante e lançar o Depena no campo. E que melhorou o time, né? O Depena ele sabe jogar, né? Não, e outra coisa. E por incrível que pareça, no primeiro tempo o Inter deu 2 ou 3 contra-ataques pro time do Metropolitano com 2 volantes. No primeiro tempo, né? No primeiro tempo. E no segundo tempo, com um volante só apenas, não deu contra-ataque. É porque o Inter ficou com a bola daí, né? Tu percebeu isso? Sim, é porque o Inter ficou com a bola. A postura do Inter era ter a bola, porque tinha jogadores que, primeiro que o Johnny muito mal, não acertou nada. Tu sabe que se eu fosse colorado, eu teria um jogador para pegar no pé, seria o Johnny. Eu não vejo nada no Johnny. Não vejo nada no Johnny. O Johnny terminou um ano muito bem. Mas começou eu não sei se alguma coisa assim, mas enfim, ele não está bem. E então eu acho que com o Johnny em campo não tem explicação de ter Depena no banco, porque são jogadores que não são da mesma função, mas podem ocupar uma região parecida no campo. E o Depena joga muito mais, o Depena joga com a bola, o Depena constrói mais. Passe. Passe. O Depena até, eu não sei exatamente o que ele tinha, mas ele errou um ou outro passe hoje, que eu vi alguns passes fáceis, ele errou, inclusive. Sim, mas sim. Isso não tira o mérito, mas o Depena é titular. E realmente o que tu falou, o Inter com jogadores que tem uma característica assim, ele fica mais com a bola, né? É o princípio é o que o Renato está tentando montar no Grêmio, né? É um time que não tem grandes marcadores, o Grêmio não tem mais nenhum grande marcador, aquele cachorrão que vai atrás. Então o Renato tenta montar um time com muita gente que segura a bola no meio de campo para talvez não ser surpreendido. E o Inter fica parecido com isso se tiver Depena, Patrick. Se tiver, vai ter que criar um balanço defensivo aí, com o Gabriel ou com o Baralhas, não sei quem vai fazer isso. Acho que o Arangues não tem condição de fazer isso também. Esse vai ser um problema para o Mano resolver, para encaixar aí no tabuleiro aí do campo, porque o Arangues não é aquele jogador, não era, e ainda mais hoje não vai ser o jogador que é o jogador de marcação, assim. Ele não é aquele jogador de perseguição, né? Ele vai cercar, ele vai saber jogar, ele sabe muito mais jogar do que destruir.
Então, esse é um problema que o Grêmio vai ter, mas acho que dá para montar um meio de campo com Arangues, De Pena, com Alan Patrick, dá para montar um bom meio de campo com esses jogadores aí, mas tem que ter alguém para proteger. Talvez o que o Inter mais vá sentir falta seja numa reta final de Libertadores, num mata-mata de Libertadores, é o fato de, por exemplo, um Alan Patrick, né, tá em ascensão e daqui a pouco ele volta a ser o Alan Patrick do ano passado, sabe? Não sei. O Inter pode sentir também essa questão do Mano de ser apaixonado por algum jogador. Todo treinador tem isso, né? O Mano gosta do Baralhas. Daqui a pouco vai botar o Baralhas num jogo que tem que ter Baralhas. Sim. Sabe? O Inter pode sofrer porque o Inter não tem goleiro. O Inter não tem goleiro. Nenhum dos dois. Então isso pode fazer diferença. Todo time vencedor tem um grande goleiro fazendo alguma grande defesa inacreditável. O Inter não tem esse goleiro. Então, esses são os pontos que o Inter tem que trabalhar. Mas, enfim, isso são coisas que a gente vai ver mais para frente. Mas acho que para esse momento tá bom. Beleza, então. Encerramos por aí. Era isso então, Kleber. Obrigado aí pela participação. Parabéns pela vitória. 4 pontos. E estarei aqui torcendo pelo Inter. Sempre torcendo pelo Inter. Eu acredito. Acredito. Faremos lives onde tu estará irritado do começo ao fim, porque hoje tu se irritou só quando falou do Luiz Adriano. Espero que nós tenhamos lives onde tu esteja muito mais irritado, não só com o Luiz Adriano. É isso aí, Vaguinha. É isso aí, Vaguinha. Se inscreva aí, compartilhe e comente no canal aí. Tá ok, Guzara? E logo teremos novidade, gente grande no canal. Valeu, tchau. Valeu.